Então, o Código Penal dizia que a reparação do dano não tinha o efeito de extinguir a punibilidade como regra, e vem a Lei 9.099 e diz: a ação penal pública condicionada e a ação penal privada, se havendo a composição civil dos danos, haverá extinção da punibilidade. Bem, então, esse nosso caso, esse nosso exemplo de lesão corporal leve, né, é a ação penal pública condicionada à representação. Então, havendo a composição civil dos danos, acaba tudo. Tá certo? E tem algum limite para haver processo submetido à composição civil dos danos? Não. Tantas vezes você for juizados especiais e for ação penal pública condicionada à representação, tantas vezes ocorrendo a composição civil dos danos, haverá a extinção da punibilidade. Não há um limite em relação a isso. Muito bem. E se não houver a composição civil dos danos? Nesse caso de lesão corporal leve, por exemplo, não havendo a composição civil dos danos, a lei, no artigo 75, estabelece o seguinte: né? Não obtida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzido a termo. Parágrafo único. O não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica a decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei. Então, pegando o nosso exemplo da lesão corporal leve, que é uma ação que é de ação penal pública condicionada à representação. Bem, qual é o problema do artigo 75? O artigo 75, ele está, que a gente leu, ele parte de uma realidade que talvez não seja a que ocorre atualmente. Por quê? Qual o prazo para oferecer a representação? 6 meses a partir do fato. Então, olha o problema que pode acontecer. O fato ocorreu hoje, né, hoje, e aí a pessoa teria 6 meses para oferecer a representação. Vamos supor que essa audiência preliminar ocorra depois dos 6 meses. Né? A lei não exige que a representação seja colhida ao tempo do fato. E aí? Terminou a audiência, passaram-se mais de 6 meses do fato, não há composição civil, e aí a vítima quer representar. Será que ela pode? Bem, o recomendável nesse caso seria o seguinte: desde o tempo do termo circunstanciado, já é recomendável que o delegado pegue a representação do ofendido, né, da vítima. Por quê? Justamente para evitar esse risco da audiência se ocorrer depois de 6 meses. Porque, pessoalmente, se a representação não tiver sido oferecida nesses 6 meses, né, o artigo 75 não poderá ser aplicado. Em outras palavras, se passou mais de 6 meses para a audiência preliminar, não ocorrendo a composição civil na audiência preliminar, estará extinta a punibilidade mesmo. Tá certo? Vejam que eu não desconheço a posição da jurisprudência de que que a representação não é um ato formal e qualquer manifestação de vontade da vítima em relação à persecução penal já caracteriza essa representação. Mas, no caso de não haver esse pedido por parte da vítima, mesmo informal, se ele não foi feito durante os 6 meses que estabelece o Código Penal, não há que se falar, ou aquela pretensão não poderá avançar, uma vez que aquele fato vai estar alcançado pela decadência. Ok? Então para resumir, termo circunstanciado, audiência preliminar, composição civil dos danos. Outra pergunta a respeito de composição civil dos danos. Pode ter composição civil nos crimes de ação penal pública incondicionada? Resposta: sim, pode. Mas qual será o efeito dessa composição civil nas ações penais públicas incondicionadas? Bem, o efeito não será a extinção da punibilidade, porque só haverá a extinção da punibilidade se for ação penal pública condicionada à representação ou ação penal privada. A ação penal pública incondicionada não tem esse efeito. Bem, então, ultrapassar essa questão da composição civil,
a hipótese seria de oferecimento da transação penal, que será objeto na próxima aula, né? E caso não seja não ocorra a transação penal, a saída que terá é o oferecimento da denúncia oral por parte do Ministério Público, né? E essa denúncia oral deve preencher os requisitos de toda e qualquer denúncia, tá certo? Então, o último ato dessa audiência preliminar pode ser a denúncia oral, tá? E haverá alguma irregularidade se o Ministério Público eventualmente apresentar uma denúncia por escrito, algum tempo depois? Não, não tem problema nenhum, né? E aí, então, como esse último ato é a denúncia oral, nós vamos para o próximo ato, seria a audiência de instrução e julgamento. Mas antes de cuidar dessa audiência de instrução e julgamento, né, eu vou perguntar de novo aos colegas se eles teriam alguma outra indagação, né, para a gente poder avançar. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Humberto. Qual é a diferença entre a infração de menor potencial e crimes de bagatela? Bem, boa pergunta, Max. Essa pergunta ela nos remonta àquilo que nós estudamos, né, ainda há pouco, que foi a definição de infração de menor potencial ofensivo. Né, para enfatizar, infração de menor potencial ofensivo são todas as contravenções e os crimes cuja pena máxima não supera 2 anos. Bem, crimes de bagatela são aqueles crimes alcançados pelo princípio da insignificância. E, na verdade, muito embora tenha esse nome crimes de bagatela, na verdade, ele se remonta ao que a gente chama princípio da bagatela, que é o denominado princípio da insignificância. E aí, o princípio da insignificância, segundo estabelecido por Claus Oxin, na verdade, é uma repercussão do direito penal mínimo, que a gente falou ainda agora. E por que é uma repercussão? Ora, para o princípio da bagatela, o princípio da insignificância, certas condutas não devem ser alcançadas pelo direito penal. Ou seja, certas condutas, mesmo que formalmente típicas, não seriam materialmente típicas. E por isso mesmo, condutas de ínfima importância, né, de ínfima ofensividade, por exemplo, elas não seriam alcançadas pelo direito penal e nem seriam crimes, nem seriam fatos típicos. Então, a diferença entre infração de menor potencial ofensivo e crime de bagatela é essa. Infração de menor potencial ofensivo é uma conduta menos gravosa, mas ainda criminosa. Já alguns fatos, como eu já disse, são alcançados pelo princípio da insignificância e, por isso mesmo, nenhuma repercussão criminal deve ter. E esse princípio foi estabelecido por Claus Oxin e, segundo o Supremo, ele tem 4 parâmetros para a sua aplicação. Mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, inexpressividade da lesão jurídica causada e nenhuma reprovabilidade em relação àquela conduta. Então, num caso concreto, o Supremo pode vir a aplicar o princípio da insignificância, ou mesmo o juiz, e dizer que aquela conduta não é crime. E isso pode até alcançar infrações que não sejam propriamente infrações de menor potencial ofensivo. Exemplo, o crime de descaminho. No crime de descaminho houve uma celeuma tremenda e o Supremo estabeleceu o padrão para a aplicação do princípio da insignificância. E disse o seguinte, olha, se a Fazenda Nacional não está obrigada a ajuizar a execução fiscal quando o débito tributário não é superior a R$10.000, o Supremo fez a seguinte ilação. Ora, se a Fazenda não cobra tributo, não precisa cobrar tributo até R$10.000, não precisa ajuizar a execução fiscal até R$10.000, significa que se o descaminho gerar um prejuízo para os cofres públicos de até R$10.000, essa conduta nem é criminosa. Ou seja, ela foi alcançada pelo princípio pelo princípio da insignificância. E, só para não ficar, e só para exemplificar ainda mais, o descaminho, né, vocês podem ver pelo Código Penal, não é uma infração de menor potencial ofensivo. Então, o princípio da insignificância então, para resumir, o princípio da insignificância é algo que exclui a tipicidade material de uma conduta e
essa conduta deixa de ser crime e ela pode alcançar crimes que não se enquadrem no conceito de infração de menor potencial ofensivo. Foi claro? Entendeu? Muito bem. Então, antes de... Aliás, como eu visto, não haverá tempo na aula de hoje para a gente entrar na audiência de instrução e julgamento. Isso será abordado na próxima aula, né? Então, para fazer um resumo, né, do que foi dito hoje, né, basicamente, o que nós tratamos hoje? Tratamos do fundamento constitucional dos juizados especiais e falamos para vocês a respeito do artigo 98, inciso 1 e parágrafo 1º da Constituição Federal, que é o fundamento constitucional. Falamos também das leis aplicáveis aos juizados especiais criminais, que é a Lei 9.099 e a Lei 10.259 de 2001. Frisamos com vocês o conceito de infração de menor potencial ofensivo, que são os crimes cuja pena máxima não superam 2 anos e todas as contravenções penais. Falamos também das hipóteses em que a Lei 9.099 não seriam aplicáveis, a exemplo dos crimes militares, Lei Maria da Penha, e também falamos das hipóteses em que há o deslocamento da competência dos juizados especiais, como nos casos de conexão com crime de maior gravidade, necessidade de ampla instrução probatória e também a questão da citação por edital, que não existe nos juizados especiais. Por fim, né, falamos dos primeiros passos do procedimento comum sumaríssimo, frisando no termo circunstanciado como um boletim de ocorrência simplificado e que diverge totalmente daquilo que é o inquérito policial. Falamos também e terminamos, né, melhor dizendo, cuidando da audiência preliminar, que tem 3 objetivos, né, ou 2 objetivos e uma repercussão. Quais são os objetivos? Obter a composição civil dos danos, composição civil que pode gerar extinção da punibilidade e caso não haver a composição civil dos danos, ou sendo o caso de ação penal pública incondicionada, o Ministério Público e o querelante podem oferecer a transação penal. Não havendo composição civil dos danos nem a transação penal, nós teremos a denúncia oral que levará à audiência de instrução e julgamento, que será objeto da próxima aula. Então, para encerrar, eu queria dizer a vocês, mais uma vez, do e-mail do programa, que é saberdireito@stf.jus.br. Então, qualquer dúvida, encaminha esse e-mail dizendo o nome desse que vos fala e também a dúvida, né, e o tema da aula. E se você quiser também acompanhar, essa aula vai estar no www.youtube.com/saberdireitoaula, né, e lá você vai ter acesso a todas as aulas do Saber Direito. Então, fica aqui o registro, convido vocês para participar e analisar a próxima aula, que tratará da audiência de instrução e julgamento, bem como as demais fases do procedimento comum sumaríssimo e também a transação penal.